entregadores de delivery. O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, sancionou na última quarta-feira uma lei que impacta diretamente os entregadores de delivery durante a pandemia, enquanto durar a pandemia. Essa lei prevê mais proteção aos entregadores de delivery, como, por exemplo, seguro contra acidentes, remuneração quando eles adoecerem. Quem vai explicar para a gente essa vitória dessa categoria nova, uma categoria que ganhou muito protagonismo durante a pandemia, sobretudo no primeiro ano, muita gente ficou em quarentena, isolada, sem poder sair de casa, e eles levavam tudo pra gente, né? Não só comida, remédios, enfim, de um tudo. Nós convidamos o advogado trabalhista Cláudio Feitosa, que tem mais de 3 décadas de atuação na área, para explicar para a gente. Primeiro vamos falar da lei, né? O que é que ela prevê. E se a implantação é imediata, se já começa a vigorar, quem fiscaliza. Muito obrigado, doutor Cláudio Feitosa, por conversar conosco. Vamos começar falando o que é que ela prevê. Bom dia, Ari. Bom dia, telespectadores. Em primeiro lugar, feliz ano novo, viu? Que a gente tenha Sim, muita saúde, muita paz e se livre desse coronavírus, né? é verdade. Eu espero que a gente consiga. E você também, soube que você está meio resfriado, então desejo-lhe saúde. Obrigado, doutor Vamos Cláudio. lá. Primeiramente, a lei ela é muito clara em relação à questão do objetivo, é de proteger esses guerreiros protagonistas do período da Covid que se arriscaram a atender aos reclames da sociedade. Ninguém podia sair, então eles eram as pessoas que levavam os mantimentos, as entregas para as casas das pessoas. Inclusive, é uma merecida proteção, tá certo? Agora, vamos ao que interessa. Primeiro, a regra só vale no período da pandemia. Segundo, a regra tem aplicação imediata. Quer dizer, todas as empresas que exploram atividade de entrega por aplicativo devem atender imediatamente o texto da lei. A lei foi publicada ontem, então já vigora a partir de ontem. Tá certo, Ari? Certo, certo. E um dos detalhes que a gente tem que observar, que só tem uma questão da regulamentação que vai ficar somente para a questão da aplicação das multas, mas a fiscalização já pode entrar na exigência das empresas, e isso vai impactar muito nessa relação jurídica de entregadores com as empresas de aplicativo. Por quê? Primeiro, a lei mesmo diz que ela não vai entrar no mérito qual é a relação jurídica existente entre o aplicativo e o entregador, se é de emprego ou não. Ela não entrou nesse mérito. Então, o que é que nós temos? Nós temos que a obrigação ela existe mesmo se o cidadão que entrega for autônomo. Tá Entendi. certo, Ari? E quais são, E também, sim, quais são essas proteções, né, que eles ganharam? tá certo. Vamos lá. Primeiro lugar, é a questão de que essas empresas de aplicativos deverão adotar medidas de conscientização, de informação para os entregadores sobre os métodos de prevenção e os riscos com relação à Covid. Também elas deverão adornar os entregadores com máscaras, com o fornecimento de álcool em gel, tudo gratuito, e, além disso, água potável, e também deverão proceder, que essa é a nossa dificuldade, proceder o acesso dos entregadores a estabelecimentos sanitários adequados, porque você sabe que eles andam na rua, então é uma situação que ainda tem que ser construída, se vai ser na base, em que eles utilizam para pegar as mercadorias na entrega. Obviamente que também tem outras medidas, como a preferência para que o pagamento ocorra de forma eletrônica, e não com a troca de valores ou o passe de cartão no momento da entrega, para evitar esse contágio. E Um outro também, aspecto, sim, e também essa questão aí, antes da gente falar do seguro e do pagamento em caso de adoecimento por Covid, é,
a questão do banheiro, que é um banheiro, né? Ou um lavabo para lavar as mãos, para higienizar as mãos, o que a lei prevê. Então essas empresas elas precisam garantir isso. Quem, empresa que não tem aí uma sede que oferece aos seus, porque eles ficam nas esquinas, ficam ali na esquina do Exatamente. McDonald's, ficam nas esquinas movimentadas esperando o chamado. Aí quando chama, vão. Não, agora eles precisam ter um local. Olha, eu já fiz 3 entregas, quero lavar minhas mãos, higienizar, lavar o rosto. A lei prevê isso. A lei prevê isso, mas a questão da execução vai depender de regulamentação do Ministério do Trabalho, por conta somente desse aspecto. Mas Certo. essas obrigações de fornecimento de álcool em gel, máscara, já está vigorando, e de Sim. água potável. Em Com relação ao relação à seguro. questão das... Em Fale relação um pouco. ao seguro. Pois é, vamos lá. Em relação ao seguro, a empresa que explora esse ramo de atividade terá que garantir acesso de cobertura dos entregadores no seguro obrigatório e sem franquia e sem carência, para cobrir qualquer tipo de acidentes, danos pessoais, lesões permanentes ou temporárias e até em caso de óbito. A lei não chegou ao detalhe para definir valores, mas é uma situação que já garante aos entregadores, né, pelo menos algum tipo de acolhimento, se houver algum desses casos de sinistro. Só o que a E o gente, outro aspecto... sim, só o que a gente tem, doutor Cláudio, é acidente envolvendo o entregador de delivery. Aqui em Teresina, volta e meia a gente está dirigindo e se depara com o entregador de delivery que bateu no carro, que foi atropelado. E atualmente a maioria deles não tem nada. Ali eles vão pagar o T, é pelo SUS mesmo. Então a lei está obrigando a empresa a abrir um seguro para cada um deles. Exatamente. Agora, é um seguro, não é um plano de saúde, né? Sim, É sim, somente uma compensação financeira. claro. Mas a gente sabe perfeitamente que há umas informalidades. Mas, na realidade, o objetivo da lei é de formalizar isso para dar pelo menos um amparo. Por quê? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem claro. Se acontecer algum problema de saúde permanente do empregado, ele ficar impossibilitado de trabalhar por conta de um acidente, se ele não tiver segurado pela Previdência, ele não vai conseguir nenhum benefício, se ele for autônomo, né, e não tiver o recolhimento da Previdência. Infelizmente, são casos que é o judiciário que vai ter que decidir, em casos em que for procurado por pessoas que se sentirem prejudicadas, entregadores que forem prejudicados, em relação ao não atendimento dessas regras de seguridade. Muito. A empresa pode fazer o seguinte: ela disse, olha, eu vou dar o seguro que a lei está mandando, mas o que é que eu vou fazer? Eu vou pagar o INSS de vocês. Sim, preferencialmente que isso ocorra, porque na realidade o autônomo ele é um segurança, ele deve ter cobertura de previdência social para que haja o amparo em casos em que ele tiver incapacidade de trabalhar, ou permanentemente, ou temporariamente, ou até para os seus sucessores em caso de óbito, né? Porque a gente sabe perfeitamente que essas pessoas têm família, tem pessoas que dependem deles. É porque um seguro privado vai sair provavelmente mais caro para essas empresas. Então é provável que elas tenham a opção do seguro privado ou pagar o INSS deles. Elas vão preferir provavelmente pagar o INSS. E caso eles adoeçam de Na Covid. realidade, Sim, pois não. na Pois não, realidade, doutor. Jori, eu só vou te contar aqui, Pois o que não. acontece é o seguinte: a lei não fala em previdência, ela fala em seguro. A lei deveria ter ido além mais, devia ter ido à previdência. Era uma forma até de dar Entendi. uma garantia para essas pessoas, Então, porque ela fala diretamente em em seguro, seguro tá mesmo, né? certo? Em Entendi. seguro mesmo, não fala em previdência. Se eu falo em previdência, quer dizer, se a empresa adota a previdência em vez do seguro, ela não está atendendo às regras da lei. Entendi. Ela está atendendo Entendi. somente a uma situação de amparo dele junto ao INSS, mas a lei exige o seguro. Entendi. Então não tem escapatória para a empresa, não. Ela tem que abrir mesmo um seguro privado para cobrir esses trabalhadores, seja como o doutor Cláudio Feitosa explicou, seja autônomo, seja carteira assinada, independente do vínculo que ele tem, a lei abrange todo mundo. E caso eles peguem Covid, doutor Cláudio? Se eles pegarem Covid, aí é uma situação que o entregador contaminado ele vai ter direito a uma licença de 15 dias.
E dependendo desse laudo médico, essa licença pode se prorrogar uma ou duas vezes por igual período de 15 dias. E esse pagamento desse período terá que ser custeado pela empresa que contrata esse tipo de serviço. E o pagamento é feito, aliás, a contagem ou a identificação do valor dos dias de trabalho vai depender da média que esses entregadores receberem dele, né? do serviço desses 3 últimos meses em que eles foram contaminados. Então, digamos que o entregador de delivery estava ganhando aí R$ 3.000 por mês nos últimos 3 meses, aí dá 9.000. Ele pegou Covid, vai ficar 15 dias sem trabalhar, a empresa vai ter que pagar R$ 1.500, que é 50% dos 3.000. Você foi didático. Mais ou menos, aliás, é isso daí que a lei prevê. Nossa, Tá certo? é um avanço, né? É um avanço. Agora, tem um aspecto, viu, Ari, que é bem interessante, é o reflexo dessa norma, né? A gente já está vendo já ameaças, por exemplo, do Google, de sistema de aplicativos internacionais querendo até boicotar ou fechar as atividades de entrega aqui no Brasil por conta do reflexo do custo dessa norma. Apesar dela não ter entrado na seara de se é relação de emprego ou não o exercício dessa atividade de entrega, a gente vai ver aí nesses dias, né, um certo reflexo e uma certa retração dessas empresas em relação a essas atividades, porque ela atrai, né, a responsabilidade sobre qualquer tipo de situação em relação aos entregadores. Primeiro, eu estranhei muito da lei ter sido aprovada no Congresso, porque essas empresas devem ter feito um lobby danado para que a lei não passasse, né? Aí a lei passou, o presidente sancionou a lei, também foi outra vitória dos entregadores. E agora as empresas, como o Dr. Cláudio Feitosa disse, ameaçam, no mínimo, reduzir o número de entregadores. Ó, se eu tenho aqui 1.000 nessa cidade, vou reduzir para 500, porque se eles se acidentarem, adoecerem, a gente não vai conseguir bancar o que a lei prevê. Eu tenho uma desconfiança que nenhuma empresa vai fechar as atividades porque dá muito dinheiro. Agora, reduzir o número de trabalhadores pode ser que aconteça, mas lei é lei. Enquanto durar a pandemia, já está valendo, né, doutor Cláudio? Exatamente. Inclusive, é uma situação que a gente tem que ponderar. O objetivo da lei é proteger a vida, proteger aquela pessoa que está fazendo a exposição. Como eu falei, são os guerreiros que participaram ativamente nesse período difícil da nossa sociedade e que eles merecem esse abrigo. Sem dúvida. Doutor Cláudio Feitosa, 31 anos de advocacia trabalhista, por isso que a gente chamou ele aqui para tirar essas dúvidas. Tenho certeza que muito entregador de delivery não estava sabendo da sanção. Foi anteontem, na verdade, né? Só faz 2 dias. Muito obrigado. Na realidade, foi ontem a publicação. A lei é do dia 5, mas a publicação e vale a partir da publicação. Então, foi ontem que ela começou a vigorar. Maravilha. Então, há 24 horas só que está em vigor, mas já está valendo. Aí quem fiscaliza? Ministério do Trabalho, tá certo? É a primeira forma de fiscalização. E também o Ministério Público do Trabalho, em casos que eles vão ser acionados, né? Ou em casos em que eles voluntariamente busquem fazer qualquer tipo de investida em relação aos aplicativos, porque o problema maior é a informalidade que você tem. E aí é um reflexo social que o Estado tem que ficar presente para proteger essas pessoas que estão nessa categoria. Sem dúvida. Já devia ter acontecido, né? Muito obrigado, doutor Exatamente. Cláudio Feitosa. Bom final de semana para o senhor. Obrigado, viu? E saúde, viu, amigo? Obrigado. É o que a gente está precisando mesmo nesse início de ano.